paz do Senhor, meus irmãos, meus amigos, eu gostaria de fazer o review destas duas obras, a essência do Antigo Testamento e a essência do Novo Testamento. Ambas as obras são publicadas pela editora Central Gospel. Amém? Gostaria de mostrar um pouquinho para os irmãos do que esta obra tem a oferecer. Amém? Vamos começar aqui pelo Antigo Testamento. Esta obra é editada por Ed Hindson e Gary Yates. Eles são os editores porque esta obra ela é composta de vários colaboradores, né, que elaboraram, que fizeram esta obra. Vamos passar aqui. Aqui está o sumário para os irmãos, para nós lermos juntos. Lista de mapas, abreviações, colaboradores, prefácio, introdução à essência do Antigo Testamento, capítulo 1. Capítulo 2, o mundo do Antigo Testamento, pessoas reais, lugares reais, arqueologia e o Antigo Testamento, escavando o passado. Capítulo 4, o cânon e o texto do Antigo Testamento, de onde ele veio. E aí no capítulo 5, começa-se o Pentateuco, que vai dar uma introdução básica sobre o que é o Pentateuco, e aí no capítulo 6 ele começa a entrar nos livros propriamente ditos da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Aí o capítulo 11 ele não começa direto para os livros históricos, ele sempre tem uma introdução antes. Nós vamos ver isso também nos poéticos e nos profetas. Então sempre há uma introdução e depois sim o comentário, a visão panorâmica, na verdade, né, sobre os livros da Bíblia. Aqui da mesma forma que eu falei para os irmãos, capítulo 21, livros poéticos, aí ele entra nos 5 livros poéticos que temos, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, e aí depois o capítulo 27 são os profetas maiores, e aí ele vem trazendo a visão panorâmica dos profetas maiores, e aí no capítulo 33 os profetas menores, e assim ele conclui. E no fim, após Malaquias, ele tem o epílogo, a promessa profética. É assim que ele vai trabalhando. Aqui nós também temos a lista de mapas. É muito legal, irmãos, eu vou mostrar para vocês. Este livro ele é todo colorido, ele tem muitos mapas, muitas imagens. Ele é bem legal, eu gosto bastante, eu utilizo ele constantemente e eu recomendo esse livro, sim, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Aqui são as abreviações. E aqui nós temos os editores e autores gerais, bem como os editores, autores e colaboradores associados. Então aqui estão o nome de todos aqueles que participaram, né, de uma forma direta ou indiretamente desta obra. Aqui nós temos o prefácio, para os irmãos, e aqui nós começamos o capítulo 1, introdução à essência do Antigo Testamento. Deixa eu aproximar aqui para os irmãos, para fazermos a leitura juntos. O Antigo Testamento é uma compilação de 39 livros que contam a história de Deus. É a história do amor que ele tem por seu povo, não apenas o povo escolhido de Israel, mas todos os povos do mundo. Nas páginas destes livros incríveis, encontra-se uma profusão de seres humanos, patriarcas, reis, rainhas, sacerdotes, comerciantes, agricultores, guerreiros, mulheres, crianças, prostitutas, santos e pecadores, piedosos e ímpios. E assim, ele vai trabalhando a introdução da essência do Antigo Testamento, o caráter de Deus, ele vai passando, a promessa de esperança, ele vai trabalhar sobre a mensagem bíblica. Isso daqui é muito importante, né, meus irmãos? Não é possível compreender adequadamente o Novo Testamento sem considerar o Antigo Testamento. Isso se deve ao fato de as escrituras hebraicas terem sido a Bíblia dos cristãos primitivos. Então, ele vai trabalhar toda esta ideia. Amém? E aqui, deixa eu passar a folha.
E aqui nós concluímos o capítulo 1. Aí ele vem com o capítulo 2, o mundo do Antigo Testamento. Pessoas reais, lugares reais. Uma informação importante é que este livro, obviamente, é ortodoxo. Ele vai realmente afirmar que Gênesis é uma narrativa. Foi algo que aconteceu, algo real. Não é uma parábola, não é um mito, não. Ele é ortodoxo, assim como eu creio também. Gênesis literal. Aqui ele vai trabalhar os povos do Oriente Médio, os sumérios. Olha aqui que legal, meus irmãos. Aqui começam os mapas, as figuras. Olha aqui outra figura aqui. Olha que interessante. Chapéu e colar encontrados nas escavações em Ur, terra natal de Abraão. E aí ele vai trabalhando os povos, né? Babilônios, assírios. Ó, os irmãos podem ver, tem muitas figuras, muitos mapas, todos coloridos. Persas, também mais imagens, mais mapas. E assim ele vai, meus irmãos, trabalhando ao longo de todo o livro. Olha aqui uma visão geral das colunas feitas de basalto, são parte de um dos 4 altares cananitas escavados em Bet-Sean. Olha aqui os altares. Ele vai falar também dos arameus, cananeus, fenícios. Olha que imagem bonita, os mapas todos coloridos. Falar sobre os egípcios, a Transjordânia, e aí começa a falar sobre a terra de Israel. Aqui o mapa sobre a terra de Israel e os seus vizinhos, né? Amon, Moabe, Edom, Filistia, tudo colorido. Aqui as regiões naturais do antigo Israel. Aqui a planície de Sharon, vista de Afeca. As cabeceiras do rio Jarcon emergem de nascentes ao lado de Afeca. E assim ele vai, ó, sempre com muitas figuras, muitas imagens. E aí ele termina com perguntas para o estudo. E aí no capítulo 3, ele começa a falar sobre a arqueologia e o Antigo Testamento, escavando o passado. Falar um pouquinho sobre a arqueologia, a linha do tempo arqueológica do Antigo Testamento. Período patriarcal, Abraão, Isaque e Jacó. Aqui sobre o êxodo, conquista e colonização. Ele é repleto de imagens, meus irmãos. A monarquia de Israel, reis de Israel e Judá. Mais imagens. E a época do exílio e do pós-exílio. E aqui também mais perguntas para estudo. E assim ele vai trabalhando, meus irmãos, o livro inteiro desta forma. O capítulo 4, o cânon e o texto do Antigo Testamento, de onde ele veio, quais livros pertencem ao Antigo Testamento. O cânon hebraico, para quem não sabe, né, o cânon hebraico, as disposições dos livros são divididas de uma forma diferente do nosso. Como os livros do Antigo Testamento foram selecionados, quando o processo foi concluído. Meus irmãos, ele vai tratar de diversos assuntos. É claro que ele não vai se aprofundar, mas é muito bom para dar noção, para dar uma base para aqueles que muitas vezes não conhecem, nunca leram sobre isso. Então é um material que eu recomendo, viu? Como o Novo Testamento enxerga o Antigo Testamento, porque os textos apócrifos foram excluídos, e assim, meus irmãos, ele vai trabalhando. E aí no capítulo 5 tem o Pentateuco, que aí ele vai dar uma visão panorâmica do Pentateuco, algo introdutório sobre os 5 primeiros livros da Bíblia. E aí no capítulo 6, propriamente dito, ele começa a falar sobre o livro do Gênesis. Deixa eu aproximar aqui para fazermos a leitura desta introdução. Gênesis é o livro dos começos. Ele conta a história do início da raça humana em geral e do início da raça hebraica em particular. A Bíblia hebraica intitula este livro de Bereshit, no princípio, conforme a primeira palavra do texto hebraico.
As páginas de Gênesis introduzem os conceitos básicos da mensagem bíblica. Deus é apresentado como um ser pessoal absoluto que se importa com sua criação e com a luta humana no mundo caído. Então aqui está a introdução ao livro de Gênesis. E aí ele começa a trabalhar a visão panorâmica de todo o livro. O contexto, qual o contexto que Gênesis está, a mensagem de Gênesis. Passar aqui, ó, destaque, né, a palavra criar em hebraico, bará. Aqui outro mapa. Aqui o zigurate, datado do período babilônico, de 605 a 550 a.C. Tudo bem colorido, bonito. A história patriarcal. Aqui o mapas. E assim ele vai, meus irmãos. A família de Jacó, que tem uma linha do tempo, né? Da família de Jacó, como se fosse um organograma. Importância teológica do livro de Gênesis, né? E é Gênesis que dá a base para todo o restante da Bíblia, né? É Gênesis que entendemos a origem de todas as coisas, porque o mundo está como está, né? Por causa da queda. Então, a importância teológica de Gênesis é imensa. E aqui, perguntas para estudo e as notas. Amém? Então, ele vai trabalhando desta forma, meus irmãos, em todos os livros. Aqui, Êxodo, saída do Egito. E assim ele vai sucessivamente trabalhando todos os livros da Bíblia, dando a visão panorâmica. Aqui, já fiz um estudo, tive que... Eu marquei com texto, né, na verdade. Já deixei eu marcar a página aqui. Era um estudo que eu estava fazendo. E assim ele vai trabalhando todos os livros do Antigo Testamento. Este livro, meus irmãos, propriamente dito, ele finaliza na página 409. 409 páginas, e aí depois é o índice de nomes, mas de conteúdo mesmo, 409 páginas. Amém? Então a essência do Antigo Testamento. Agora vamos dar uma olhadinha na essência do Novo Testamento. Ele tem outros editores, né? Elmer Tous e Ben Gutierrez. São os dois editores. Ele é um pouquinho mais fino do que o Antigo Testamento, mas isso é óbvio pela quantidade de livros, né, que há no Antigo Testamento, 39 e 27 no Novo. Aqui é a mesma forma que trabalha o Antigo Testamento, trabalha o Novo também. Aqui o capítulo 1, como o Novo Testamento chegou até nós, interpretando o Novo Testamento, a história do intervalo entre os testamentos, isso é muito importante, a essência do problema sinótico, e aí ele inicia no capítulo 5 a visão panorâmica dos livros do Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, e aí ele vai de uma forma direta, ele já não tem a diferenciação que tem a introdução do Antigo Testamento sobre o livro histórico, sobre cartas, sobre o livro profético, que é Apocalipse. Não, aqui ele já trabalha direto. Ele tem os 4 primeiros capítulos que são introdutórios e depois, a partir do capítulo 5, ele já entra nos livros da Bíblia. Amém? Aí ele vai assim até Apocalipse. Aí depois a índice de nomes, índice de assuntos, créditos das imagens e os mapas. Aqui estão as abreviações, os colaboradores, da mesma forma do Antigo Testamento, são diversos colaboradores. Bem, e o prefácio, passar o prefácio, e aqui começa. Capítulo 1. Como o Novo Testamento chegou até nós. Deixa eu aproximar para ler a introdução. A história de como o Novo Testamento foi escrito, copiado e traduzido
é um tópico importante que tem um impacto no fundamento da fé do cristianismo. Este capítulo responde às seguintes questões: como o Novo Testamento chegou até nós? Quem decidiu que livros seriam incluídos? Por que alguns textos antigos não foram incluídos? Por que existem tantas traduções? Olha que conteúdo importantíssimo, né, meus irmãos? Como eu falei do Antigo Testamento, ele não se aprofunda tanto, mas ele vai dar uma base, um norte, uma noção. Então, é muito bom, porque são assuntos que nós muitas vezes ignoramos, muitas vezes passa despercebido. E aí, quando um ímpio ou uma pessoa que não é crente, que não é cristão, vai nos perguntar, muitas vezes não sabemos responder. Então é bom que ele já nos dá uma base. A escrita do Novo Testamento, o cânon, propriamente dito, preparando o caminho para o Novo Testamento, motivadores para o cânon, os principais critérios para a canonicidade. Isso é muito importante. Quais foram os critérios utilizados para falar que determinado livro foi inspirado, né, pelo Espírito Santo e outros não? Então, um tópico muito importante. O argumento lógico, a Bíblia na tradução, as primeiras traduções das Escrituras, a Bíblia traduzida para o inglês, traduções modernas em inglês. Olha aqui a página original da Bíblia, versão King James, 1611. Olha que bonita. Tudo colorido. E aqui ele tem a conclusão e perguntas para estudo. Capítulo 2, interpretando o Novo Testamento. Então ele vai dar umas noções básicas, né, de interpretação, né? A importância da interpretação correta, os conceitos para a interpretação, considerações sobre a interpretação, observando as partes de uma passagem bíblica. Meus irmãos, nós temos que entender, né, o contexto imediato e o contexto geral, para não isolarmos um texto, né? Aquela famosa frase, né? Texto fora de contexto gera pretexto. Então, ele vai dar uma noção sobre isso. Observando as frases. Ó, irmãos, é um livro muito bom. Se você está iniciando, é altamente recomendado. Ele vai te dar uma base, vai passar ali ainda que basicamente, mas você já vai estar ciente de muitos assuntos, amém? E se você também já tem conhecimento, enfim, eu creio que vale a pena sim, vai reforçar a visão panorâmica, como ele trabalha, é uma forma muito boa, e os irmãos podem ver que a escrita é muito simples, não é algo complexo para fazer a leitura, então eu recomendo sim. Considerando o gênero, isso é muito bom. O gênero do evangelho. Narrativa histórica, parábolas, cartas. Então ele vai trabalhando, vai desta forma. Princípios e aplicação. E conclusão, juntamente com as perguntas de estudo. Capítulo 3, a história no intervalo entre os testamentos. Daqui é muito importante também. Deixa eu aproximar aqui para fazermos a leitura. A história do povo judeu no intervalo entre o Antigo e o Novo Testamento cobre um período de aproximadamente 400 anos. Este período é às vezes chamado de anos silenciosos, porque, como disse o historiador Joséfo, a sucessão de profetas fora interrompida. O Antigo Testamento finaliza com Malaquias, e não havia mais nenhuma palavra comprovadamente do céu. Deus parecia silencioso, mas isso não significou que ele não estava operando no mundo. Ele preparou o mundo para a vinda de Cristo. E aqui ele continua toda a sua introdução. E aí ele vai falar sobre o cativeiro babilônico, o período Medo-Persa,
Olha aqui que imagem legal. Os samaritanos do século XX celebrando a Páscoa no Monte Gerizim. Fotos coloridas. O período grego, que foi importantíssimo para unificar, né, todo mundo ali numa só língua, o grego. Então, aqui nós vamos entender basicamente, né, a importância, que é aquilo que os historiadores chamam de helenização, que o mundo inteiro foi influenciado pela língua grega, pela cultura grega, pelos esportes gregos. Então, isto chama helenização. Olha aqui o mapa colorido também. E aí ele vai trabalhando a revolta dos macabeus e a independência dos judeus, o período romano e a opressão política criou um anseio pelo Messias. Então ele vai trabalhando desta forma, mostrando, né, o que ocorreu no intervalo entre o Antigo e o Novo Testamento. Quadro dos descendentes de Herodes, os pergaminhos do Mar Morto, e aqui as notas. Capítulo 4, a essência do problema sinótico, que vai falar sobre os evangelhos sinóticos, sobre as diferenças, né, que muitas vezes tem um detalhe em Marcos, mas não tem Mateus, não tem Lucas, e aqui ele vai trabalhar né, para mostrar que a essência, que pode ser um problema, mas aqui ele vai trabalhar de uma forma que ele vai esclarecer o porquê Mateus cita uma parte, o porquê Marcos pode excluir algo e adicionar um novo elemento à narrativa, porque cada evangelho foi escrito para um povo específico. Então, algumas partes foram ignoradas, outras foram reverenciadas, podemos assim dizer. Mas aqui ele vai trabalhar toda esta questão dos sinóticos. Será que existe um problema com os evangelhos sinóticos? O que os evangelistas queriam dizer? Então ele vai trabalhar sobre isso. Olha aqui. Outros tópicos. Deixa eu passar aqui. O que as evidências internas levaram os eruditos a concluir? E aqui ele vai trabalhar. Aqui as teses, né? As teorias. E aqui termina com as notas. E aí, a partir do capítulo 5, ele começa a visão panorâmica dos livros bíblicos. Começando, obviamente, por Mateus. Aqui tem os fatos principais, autor, destinatário, local, data, palavra-chave, versículo-chave. Isso é muito legal, meus irmãos. E aqui a gente consegue ter uma visão panorâmica, né? Mateus foi escrito inicialmente para os judeus, e Marcos foi escrito para os romanos, Lucas foi escrito para os gregos, e João é aquele que consideramos, né, o evangelho que passa para todos, né, é universal, não tem um povo específico, foi passado para todos os crentes em Cristo Jesus. E aqui ele trabalha desta forma, que legal, várias figuras, né, coloridas, os destinatários de Mateus, ocasião e data, gênero e estrutura. E assim, meus irmãos, ele vai trabalhando todos os livros do Novo Testamento. Esboço, a mensagem, qual foi a mensagem principal de Mateus, a pessoa do rei, o poder do rei, milagres de Jesus em Mateus. Olha aí a continuação dos milagres. A proclamação do rei. Tem o destaque do grego, bem-aventurado, que significa o sermão da montanha. E assim ele vai trabalhando, meus irmãos, toda a visão panorâmica dos livros do Novo Testamento. Aqui a conclusão de Mateus, pergunta para estudo e notas. E assim ele vai, meus irmãos. Todos os livros da Bíblia, do Novo Testamento, aqui neste livro, né, especificamente, ele vai trabalhando desta forma. Amém?
Este livro ele tem, no total, 293 páginas. Aí o restante são os índice de assuntos e assim sucessivamente. Então, 293 páginas. Bom, meus irmãos, este daqui foi o review desses 2 livros que, para mim, tem sido de grande valia. Tem me ajudado muito nos estudos. A Essência do Antigo e do Novo Testamento. Editora Central Gospel. Este daqui, meus irmãos, vale a compra. Que Deus lhe abençoe. Fique na paz do Senhor.